Eu estou recebendo aqui hoje com a maior satisfação um convidado que me conhece desde a tenra idade, desde os 15 anos de idade, quando ainda era um comunista, quando estava militando no movimento estudantil e sonhava com a revolução ouvindo os Beatles e os Rolling Stones. Nilson Maria. Está É aqui. verdade. Aqui, o Nilson Maria, essa vinheta que as pessoas vão ouvir agora aí, todo mundo que ouviu o rádio em Campos e região aí se lembra dela. Olha essa vinheta. O dono da tarde é Nilson Maria. Essa vinheta, Nilson Maria, radialista, advogado, ex-funcionário do Banco do Brasil, ex um monte de coisa. Prazer tê-lo aqui, Nilson. Prazer é meu. Né? E eu me recordo quando eu te conheci mesmo, aquele menininho imberbe. Magricela toda a vida, feioso. Revoltado, né? Lutando pelas liberdades, cheio de idealismo. Tempo bom aquele. Você sabe que você participando dos debates que eram na Rádio Difusora na época, você bem novinho. Bem novinho. E tomando aula de comunismo com Evaristo Penha. E Evaristo Penha era um comunista que tinha em Campos, era o último comunista, né? A gente falava isso, o último comunista vivo. Evaristo Penha. E Evaristo ele gostou muito, né, daquele posicionamento guerrilheiro, aquela coisa toda. E Evaristo queria fazer uma revolução. E queríamos já treinar guerrilha na mata do Imbé. Então só tinha, digamos ali, três pessoas arregimentadas, que era eu, um adolescente, e um tal de um advogado, Pato Rocco, que eu também não sei quem é. Então iríamos os três. Só que o advogado, me parece, ele gostava assim de uma festividade etílica, né? Então não era a pessoa mais apropriada para empunhar uma arma. E daí nunca aconteceu esse treinamento de guerrilha. Mas era uma figura interessante. Naquele tempo o Evaristo convivia com o Dr. Rubson Fioravante, que foi delegado da Polícia Federal em Campos. Era um quadro de debate, era muito interessante, né? Que eram dois opostos, né? Evaristo muito vermelho, muito comunista, e Dr. Rubson, que era partidário da Revolução, coisa e tal. Era um debate de ideias muito interessante. Era muito interessante. O Dr. Rubson Fioravante, um delegado muito diplomata, né? Ele foi delegado na ditadura militar, e quando o Evaristo começava a falar, ele dava aquele riso de lado, ironizando o Evaristo Penha. E o Evaristo andava com uma boina sugestiva, aquela coisa toda. Nilson, você tem quantos anos de rádio? Caramba, perdi a conta. Você já tem um dinossauro do rádio, né? Uns 40? Rapaz, eu comecei no rádio, tinha 12 anos. 12 anos de idade. E desde criancinha, né? Bem novinho, eu gostava muito de ouvir rádio. Aí Bueno Braga fundou a rádio Atafona, em São João da Barra. Algum tempo depois ele trouxe a rádio para Campos com o nome de Educadora Goitacá. E tinha uma chamada que eu achava interessante. Eu, criança, ficava ouvindo, aquilo para mim me deixava deslumbrado. O texto dizia assim: as portas da fama e da fortuna estão abertas para você. Venha ser locutor da Educadora. Aí eu pedi ao meu avô, falecido capitão Júnior Nogueira, que era dono do Jornal Cidade, me levou lá. Fundador do Jornal Cidade. Fundador do Jornal Cidade. Me levou lá na Educadora, me apresentou ao Bueno Braga, já me botou para falar, depois de um mês me mandou embora. Talvez eu tenha... Não, com toda a razão. Eu devo ter sido o primeiro locutor gago do Brasil. Você era gago? Completamente. Eu sou gago, rapaz. Sou muito gago. Você disfarça muito bem a gagueira. Eu disfarço a gagueira, né? Mas eu falei, eu não vou ser locutor nunca. Aí eu desci chorando. Encontrei Auri Fonseca, que era um radialista famoso na época, meu primo. E Auri me levou na Continental, ele me apadrinhou, me deixou ali, ficava ali quebrando galho. E eu só me tornei locutor de rádio, que era o meu sonho, graças à professora Evani Medina. Evani Medina era espírita, né? Era espírita, Mas me levaram a ela, para ela me ensinar a respirar e a falar. Então, eu levei, acho que um ano, tendo aulas com ela, de dicção, de impostação de voz, e ela me ensinou a não ter vergonha de pronunciar as sílabas, né, as letras, todas. E eu aprendi a respirar com ela, a tirar o som do diafragma, que eu não conseguia fazer, e consegui vencer esse bloqueio. Você tem uma dicção muito boa, assim, eu diria que você é um dos radialistas mais bem preparados aqui, de uma cultura formidável, sabe colocar bem as palavras, conhece os temas, vai com profundidade nas abordagens. Apesar de apresentar um programa de entretenimento, tinha um programa de debate que você apresentava, né?
Mas era um programa muito agradável. E aquela. O dono da tarde é. Nilson Maria. Na rádio, todo dia à tarde, todo mundo ouvia. Um programa sempre de grande audiência. Mas você também foi. Assim, exerceu com muita maestria o trabalho de animador de comícios. Compunha canções para comícios. Né? Rapaz, é um trabalho que eu adorava fazer. Naquele tempo que comício tinha valor, os comícios eram preponderantes. Pra caramba, né? Hoje não são mais, mas eu adorava. E para mim foi um desafio quando eu me descobri em condições de apresentar um comício para grande quantidade de pessoas. Porque eu sempre fui muito tímido. E animava os comícios, né, Nilson? Porque você compunha as músicas. Eu fazia as músicas. Só com bandeira. Eu penso que eu fazia direitinho. Gostava de fazer. Fazia com muita alegria. E especialmente campanha de vereador. Você ri muito, se diverte muito. Algumas passagens são realmente hilárias, né? E eu sempre gostei de fazer. E para mim foi uma surpresa quando eu me descobri em condições de apresentar um comício, porque eu sou tímido, sou envergonhado, não gosto de falar em público. Eu nunca chego em algum lugar me apresentando como radialista. Não, se alguém me reconhecer, tudo bem. Se não reconhecer, eu entro e saio, entro muito e saio calado. E se né? em determinada circunstância, um funeral, por exemplo, alguém lhe pede para fazer um discurso no funeral, não faz? Eu não gosto de fazer discurso. Detesto falar em velório, em funeral. É algo que me constrange. realmente não gosto mesmo. Mas diante de um comício, uma multidão. Você fazia a apresentação para a então, multidão. para mim foi surpresa. Eu passei, tomei gosto. Você foi o apresentador dos comícios de Fernando Collor de Mello, não foi? No estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro. Foi. Você naquela ocasião foi contratado para eleição presidencial de 1989. Nesse ano, o Rockefeller de Lima me chamou para ajudar no comício do Fernando Collor em Campos. Eu fui, trabalhei, e o pessoal da Arteplan, que é a empresa que coordenou a campanha dele no estado do Rio, graças a Deus eles gostaram do meu trabalho e me convidaram a seguir. A Arteplan que hoje é dona do Rock in Rio, né? Que apresenta o Rock in Rio. Aí eu me juntei, fiz uns 11 eventos no estado do Rio, na campanha do Collor. No ano seguinte me convidaram para a campanha do Paulo Maluf em São Paulo. Ao governo de São Paulo. E eu fui contratado para apresentar o evento que lançou a candidatura dele, lá no AMB. Aí eu saí daqui, fui para lá, adorei. Combinamos tudo para eu fazer a campanha do Paulo Maluf. Mas eu trabalhava no Banco do Brasil, quer dizer, ficar direto em São Paulo não ia poder. Então nós combinamos que eu teria que estar em São Paulo toda sexta-feira à noite, faria o comício da sexta-feira à noite, sábado, domingo. E voltava, ou no domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã cedinho, voltava para o Rio, eles pagariam passagem de avião, Rio-São Paulo. E eu fiz as contas, na época, eu estava recém-divorciado, e pagando aluguel. Meu sonho era comprar uma casa para mim naquela época, né? Aí eu falei, com esse dinheiro eu vou comprar uma casa para mim. Aí fui para São Paulo, fiz a convenção, lá no AMB. Aí, na semana seguinte, o rapaz lá da Arteplan, o Danilo, me liga, Nilson, olha, o negócio nosso está fechado, hein? Está fechado, olha, fica tranquilo. Todo lugar que o governador for, final de semana, vai ter um lugar para você do lado dele, na comitiva. Se for no avião, no helicóptero, qualquer lugar, você que vai apresentar o governador. Eu falei, tá bom. Mas só tem o seguinte, você vai ter que ficar 3 meses aqui com a gente. No primeiro turno todo. Eu falei, não posso, meu filho. Você sabe que eu trabalho no Banco do Brasil. Aí ele falou, rapaz, mas o governador é amigo do presidente Fernando Collor, rapaz. Ele vai conseguir isso para você ficar livre. Não vai conseguir, não. O Banco do Brasil está querendo um motivo para demitir, rapaz. Eu vou botar meu emprego no cabide, não. Eu não fui. Eu fiquei numa frustração, rapaz. Deixei de fechar um bom contrato. Agora você é pé quente, porque na eleição de 89 o Collor se tornaria presidente do Brasil, né? Ele venceu a eleição para presidente da República. Já estava eleito, né? Exato. Então foi assim, você foi pé quente. Deu sorte ao Fernando Collor. Mas o Maluf perdeu. Maluf perdeu. Eu vim de São Paulo com a certeza que ele estava eleito, rapaz. Né? Perdeu aquela eleição. O Nilson Maria no rádio também tem um outro fato interessante. Hoje todo mundo conhece o Tinder
conhece, que é um site de relacionamentos, um site que promove encontros de pessoas interessadas em arrumar namorados ou namoradas. Você tem outras redes também de relacionamentos, mas Nilson Maria talvez tenha sido o precursor dessa tendência no rádio, porque ele tinha um programa Tinha na televisão. na televisão, né? O Tinha Raul Longas. tinha um encontro de corações com o Silvio Santos também, né? Não, Depois, o nome era outro. Encontro de corações era o seu. Esse é o meu. Esse era o de Nilson Maria. O Raul Encontro Longas de fazia um Corações. programa de casamentos na televisão e eu peguei a ideia dele e trouxe pro rádio. E Silvio final Santos de depois também Marlon. criou um, né? Que ele promovia os encontros dos casais. Mas o interessante no programa do Nilson Maria eram os pseudônimos. Né? Então a mulher, por exemplo, que era acima de 40 anos, estava em busca de um namoro, ela poderia ser uma loba solitária. O homem que estivesse também em busca de um namoro na mesma idade poderia ser um lobo solitário. E através desse pseudônimo você lia as cartas. Como é que funcionava o programa, Nilson Maria? As cartas, as pessoas, na época mandavam cartas, e iam no programa, tinha dia que o estúdio tá cheio de gente, né? Cheio de pessoas sendo Pessoas. E eu ampliei o quadro, ao invés de só servir para casamento, passou a ser um quadro também para localizar pessoas desaparecidas. distantes, né? Familiares que há muito tempo não se viam. Talvez tenha sido isso o aspecto mais importante desse quadro. Os momentos de maior felicidade que eu tive foram esses em que nós pudemos reunir famílias que há décadas não se viam. Pessoas que não se viam aí há 20 anos, 30 anos, o rádio promovia sem internet na época, né, Não Nilson? tinha internet, né? No rádio mesmo. Como é que alcançava? Por exemplo, a rádio ela é local. Uma rádio aqui, Cultura, onde você fez programa, rádio difusora. Como é que o programa localizava uma pessoa que estava em Alagoas, na Bahia? Isso eu não fazia. É evidente que essas localizações eram de pessoas que moravam em Campos e tinham parentes longe. As pessoas escreviam, às vezes. Você tem um primo que há 40 anos você não vê, foi morar em Juazeiro. Você manda uma carta para qualquer rádio de Juazeiro. Ah, então eram as rádios, essa comunicação se dava entre rádios. Não entre rádios, as pessoas mandavam a carta para a rádio onde eu trabalhava. Toda carta que chegasse na emissora onde eu trabalhava, se era para localizar alguém, Era endereçada a você. ele mandava para mim. E eu tive sucesso diversas vezes, né? E algumas coisas interessantes. Eu reuni um casal de irmãos que há 50 anos não se viam, eram crianças quando foram separados. E eu recebi uma carta, um senhor procurando pela irmã dele. Aliás, de uma senhora procurando pelo irmão dela. E essa senhora morava no IPS. Aí, passados alguns dias, eu estou no Banco do Brasil trabalhando, chega um senhor que morava no Parque Rosário, perto. Ela falou, você está me procurando no rádio? Eu falei, não. Minha filha falou que você estava procurando? Você falou, eu sou fulano. O senhor tem alguma irmã que você... Minha irmã, 50 anos, mais de 50 anos. Que loucura eu tenho de ver minha irmã. Eu só moro onde? Moro no IPS. Falei, poxa. Tão perto, né? Pertinho, rapaz. Pertinho. E às vezes se dá isso mesmo, as pessoas elas se... Eles moravam em né? Macaé. Os pais morreram um pouco tempo, um e outro, e foram dados para famílias diferentes, e quis o destino que, depois de muito tempo, ambos viessem morar em Campos. E não sabiam, né? Não, era um programa maravilhoso, era um programa que tinha assim, uma importância social também grande, né? Eu Porque gostava de fazer essa aquele localização. Nilson Maria, rádio agora com esse mundaréu de sofisticação, você tem hoje internet, você tem redes sociais, a audiência ela se dispersa. Claro. Né? Ela se complementa. Eu diria, hoje o veículo de massa, costumo dizer isso, é o smartphone. Esse é o veículo de massa hoje. Mas ele converge todas as mídias para a palma da mão, para esse veículo de massa. Como é que como é que fica o rádio nessa história hoje? Como é que você tem consegue... que se cuidar. Você acha que tem que se reinventar o rádio? Tem que ser reinventado. E está se reinventando, né? Eu tenho certeza disso. E hoje o radialista que não quiser seguir esse diapasão, né? Esse reinado, novo reinado aí, não vai prosperar, é muito difícil. Então eu fiquei velho, na idade, na cabeça não. A cabeça continua renovada. Não continuei procurando me manter, até agora há pouco tempo, que eu me afastei do rádio, mas eu procurava me manter sempre atualizado. Sempre em cima do que o último tudo que vinha acontecendo. O último programa que você apresentou foi na rádio AM Absoluta, né? Na cidade de Campos, uma rádio ainda AM, que ainda não migrou para a FM, mas hoje você vê todas as FMs migrando, todas as AMs migrando para a FM. É o destino, não vai carro já não vai ter como fugir disso, né? Exato. E daqui a algum tempo, nos carros,
vocês vão ter rádio web no carro. Já estão. Vai ter, porque você vai ter, e você hoje já Todos tem. eles. Esse é um outro negócio também, porque você hoje tem um Spotify, né? Você tem uma discoteca, você define ali o tipo de música que você quer ouvir. Você pode programar, chegar no carro, plugou, baixou as músicas, você vai ouvindo aqui até perder de vista. Tenho a visão Só tem de conexão. que o rádio musical está condenado. Né? Que, como você falou, se eu quero ouvir música, eu vou escolher as músicas que eu desejo ouvir. Você não precisa mais do interlocutor, não precisa mais de um interlocutor entre o ouvinte e a música. No pendrive, qualquer coisa, e vou ouvir o que eu quiser ouvir. Poucos dias eu peguei um Uber, porque eu sou um cara da nova economia, eu me desapeguei de carro. Eu tenho carro, mas não uso o carro. Então quando eu quero viajar, eu uso o BlaBlaCar, eu uso muito Uber. E eu peguei um Uber e o motorista estava ouvindo a rádio FM o dia. Isso na cidade aqui, eu fui Macaé, o campus, e eu perguntei, mas aqui tá pegando, sintonizando o dia? Ele, não. Eu baixei no pendrive, o programa estou ouvindo aqui no pendrive. Baixou o programa da rádio Dia FM no pendrive e ouvindo numa dessas cidades do interior. Então isso realmente é uma característica que demonstra que o rádio local, principalmente, vai ter que se informar, vai ter que se reinventar. Né? Vai ter. Agora não dá também... Eu tenho um filho de 24 anos, ele não ouve rádio. Não sabe como se mexe de tristeza. Eu sou fã do rádio. Acabou o ouvinte ouvindo rádio dentro de casa. O negócio dele agora é podcast. Podcast. É o dia inteiro no podcast. Que nós também gravamos podcast, que é a maravilha. Até a produção, fazer podcast também é muito melhor do que o rádio. Agora você sabe que é uma mídia sofisticada, podcast, né? Primeiro, porque alguém para ouvir o podcast, ele vai ouvir, ele quer aprender algo. Ele quer saber aquilo que... onde ele não chegou ainda. Com mais profundidade. Com mais profundidade. Então exige conhecimento. O cara que vai gravar podcast para gravar baboseira, falar da vida dos outros, tá perdendo tempo, né? Tá na mídia errada, né? E não dá, isso não comporta mais. Maria tá com quantos anos, Nilson Maria? Desculpa, não se pergunta a idade, né? Estou com 70 anos de idade. 70 Em anos dezembro eu faço 71. 60 anos de idade. Nilson Maria é profundamente emotivo. É o cara que ainda chora quando vê entrar a escola dele do coração na avenida, que é em Campos do Goitacazes, União da Esperança. Ainda Rósio Negro, torcedor do Rio Branco. Está construindo também um estádio lá agora em Guarulhos, né? Vai ser um clube. É um clube querido aqui na cidade de Campos. E no Rio de Janeiro, torcedor de qual clube, Nilson? Eu sou América. América. Mas com toda sinceridade, no momento atual do futebol do estado do Rio, eu vejo o Americano, o Goitacazes e o Campos estão aí disputando a segunda divisão, a Série B. Eu torço pelos três, não torço pelo América, não. Então, torço pelos três times de Campos. Meu Rio Branco eu acho que nunca mais volta a jogar futebol profissional. Se tiver bom senso, eu não volto. Que é muito difícil. Mas Nilson Maria, eu tenho que anunciar aqui, tomar liberdade, ele vai estar comigo também na bancada brevemente, lá do Portal Viu. Nós vamos fazer ao vivo lá também. Vamos estar matando a pau, isso é uma questão de tempo. A gente vai anunciar essa novidade aí. Nilson, muito obrigado. Nilson Maria, radialista, advogado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui nessa plataforma do Portal Viu. Muito enriquecedora. E eu tenho certeza que a partir de hoje, muita gente vai atiçar mais a curiosidade de saber a história do rádio. Que a história do rádio é que ela passa por Nilson Maria. Meu livro está prontinho. Vamos lançar? No dia que eu tomar vergonha, eu vou Vamos lançar meu livro. Ele está no pendrive? Tá, mas vamos lançar. Eu sou acomodado. Vamos lançar esse livro. Vamos marcar data. Quando a gente lança esse livro? História de rádio, eu tenho muita coisa para contar. Se eu começar a contar a história de rádio, leva um Quando dia. é que nós vamos lançar esse livro? Vamos marcar data. Não vamos marcar data. Não. Vamos marcar então um período. Primeiro semestre de 2019. 2020. 2020, pode ser. Primeiro semestre de 2020, livro de Nilson Maria. Muita história interessante. Pode acreditar. Muito obrigado, Nilson. Um abraço, querido. Prazer grande. Eu volto. Até lá. 3 vibrantes anauês.